Ó meu Deus, meu Pai, obrigado, Jesus, por conceder a nós a oportunidade de estarmos aqui com o propósito de divulgar a palavra do Senhor Jesus, com o propósito de dizer ao mundo inteiro que só há salvação em Jesus, em dizer ao mundo inteiro que a nossa verdadeira felicidade procede de Deus. Deus abençoe a todos. Amém, Jesus. Vamos continuar com Jesus restaurando a vida de Pedro. Depois que Jesus atendeu às necessidades físicas dos discípulos, aquecendo-se e alimentando-se, perguntou a Pedro na presença de todos. Olha aí, irmãos, a pergunta de Jesus a Pedro. A pergunta de Jesus a Pedro. Veja o que Jesus perguntou. Simão Pedro, Simão filho de João, tu me amas mais do que estes? João 21, 15. Não bastaria a Pedro, não bastaria a Pedro amar Jesus como os outros, mas sim mais do que os outros. Você está entendendo, irmãos? Mais do que os outros. Foi isso que Jesus perguntou a Pedro. Mais do que estes. Por que Jesus faria essa pergunta? Ou por que Jesus fez essa pergunta? Você sabe? Sabe para quê, irmãos? Para corrigir o orgulho de Pedro. Para corrigir. Quando caminhava por Getsêmani, Pedro afirmou ser o melhor do que os outros discípulos. E agora Jesus pergunta a ele se ele ama mais do que os outros. Exatamente, irmãos, para corrigir o orgulho. Ele se orgulhou em dizer que amava Jesus mais do que os outros. Pedro colocou-se acima dos outros, mais fiéis, mais comprometido, mais amoroso. Pedro prometeu a Jesus uma fidelidade incondicional. Garantiu a ele que, ainda que todos fugissem, ele jamais o abandonaria. Quer dizer, tudo que Pedro falou foi tudo que Pedro fez. Ao contrário. Quando Jesus fez a pergunta, está querendo dizer o seguinte: Pedro, você ainda pensa que é melhor do que os outros? Você ainda pensa? Claro que ele vai dizer, não, Senhor. Você ainda acredita que é mais fiel do que os outros? Porque tu disse que não abandonaria Jesus. Você ainda mantém a mesma posição? Com essa pergunta, Jesus estava tratando do orgulho de Pedro, levantando a descer do pedestal. Pedro respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, cuida dos meus cordeiros. Todas as vezes que Pedro respondia que amava Jesus,
Deus dava ali uma responsabilidade. Deus dá responsabilidade só dá responsabilidade para aqueles que o amam de verdade. Se você não ama a obra de Deus, afinco, não se esforça na obra do Senhor Jesus, Jesus não vai pedir que você cuide das suas ovelhas. Jesus se dirigiu a Pedro e perguntou a ele a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Por que 3 vezes, Jesus? Tu me amas? Agora Jesus não perguntou se ele ama mais, viu? Mas apenas se me ama. Pedro respondeu da mesma forma. Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas, ou pastoreia as minhas ovelhas. Só quem ama Jesus pode pastorear as ovelhas do Senhor nosso Deus. Pela 3ª vez, será que Jesus estava duvidando de Pedro? Não, Jesus não estava duvidando de Pedro. Jesus estava apenas corrigindo o orgulho de Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro começou a entristecer-se, porque Jesus teria perguntado a 3ª vez e respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes? Por 3 vezes Pedro negou. Sabe por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque Pedro negou 3 vezes. Para cada vez que Pedro negou Jesus, ele deu uma oportunidade de reafirmar o seu amor. Jesus está dando a Pedro a oportunidade de se levantar onde ele caiu. Se fosse um jogo, poderíamos pensar no seguinte resultado. Quando Pedro negou Jesus pela primeira vez, passou a perder o jogo, não é, moço? Pelo placar de 1-0. Ao negar a segunda vez, passou a perder o jogo por 2-0. Isso no primeiro tempo, vimos. E ao negar pela 3ª vez, passou a sofrer uma goleada de 3-0. Quando Pedro afirmou seu amor a Jesus pela primeira vez, o placar mudou para 3-1. Ao afirmar seu amor a Jesus pela segunda vez, o resultado, passou de ser 3-2. Quando Jesus proclamou seu amor a Jesus, quando Pedro proclamou seu amor a Jesus pela 3ª vez, o jogo ficou empatado. Então Jesus lhe disse: segue-me. O placar mudou e Pedro venceu. O placar mudou e Pedro venceu o jogo por 4-3. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Contudo, por que Pedro se entristeceu com a 3ª pergunta de Jesus? Por que Jesus mudou a ênfase ao perguntar no original grego essa passagem? No original grego, essa passagem, irmãos, é mais rica do que o podemos colocar na língua portuguesa. Quando Jesus perguntou a Pedro na 3ª vez, na segunda vez, sobre o seu amor, usou o verbo grego, ágapo, para amor. Ágape é o amor sacrificial. O amor que dá sua vida pelo dos outros.
Jesus perguntou, irmãos, Jesus perguntou a Pedro pela terceira vez, e na segunda, Jesus, filho de João, tu me amas com amor ágape, o amor verdadeiro, o amor supremo? Irmãos, está pronto a dar tua vida por mim? Essas duas perguntas, Pedro respondeu com outro tipo de amor. O amor filia, que significa amor de amizade, amor de afeição. Ele respondeu, sim, Senhor, eu gosto do Senhor como amigo. Eu tenho afeição pelo Senhor. Na terceira pergunta, Jesus passa a usar o mesmo verbo que está sendo usado por Pedro. Perguntou-lhe, Simão, filho de João, tu me amas com amor filia? Tem afeição por mim? Gosta de mim como um amigo? Pedro se entristeceu, porque agora não é a sua disposição de morrer por Jesus que está em pauta, mas a sua afeição por ele. A gente vai continuar. Não, a gente vai encerrar bem aqui, porque a gente vai entrar no outro tema. Jesus não perguntou a Pedro acerca do seu amor, porque desconhece o seu coração. Essas perguntas não foram feitas por Jesus, por causa de Jesus, mas por causa de Pedro. O próprio Pedro confessa 3 vezes que conhecia o seu amor. Pedro sabe que Jesus é poderoso para sondar os corações e nada fica oculto diante dos seus olhos. Jesus fez essas 3 perguntas a Pedro para reatender em seu coração, ou reacender em seu coração a chama do amor. Pedro estava desistindo de tudo, mas Jesus sabia que em seu coração Pedro o amava. O amor por Jesus é o caminho da restauração. Se você ama Jesus, você em seguida será restaurado. Que o Senhor Jesus abençoe você, amigo, irmão em Cristo Jesus. E sejamos, irmão, mais cautelosos em tudo que nós formos fazer, tá? Está chegando o ano novo. Nós esperamos ser um ano cheio de muita paz, alegria, felicidade, muita fartura, que a corrupção desapareça do planeta Terra, que aqueles que querem apenas zombar do pobre, volte a ser pobre. Não é o que eu desejo, não. Eu não desejo isso, mas seria bom que isso acontecesse, tá? Que Deus ponha no coração dos homens que estão, na verdade, denigrindo a imagem do nosso Brasil pelo mundo afora. O nosso Brasil é rico, o nosso Deus é brasileiro, o nosso Deus manda chuva na medida certa, na hora certa e quando Ele quer. Senhor Jesus, toma o ano de 2022 em Tuas mãos, Jesus, e derrama graça, poder, misericórdia sobre essa nação. Deus abençoe a Assembleia de Deus no Brasil, que a cada dia que passa vem se levantando setas malignas, o demônio está se levantando no meio político, porque é de lá que ele vai surgir, o anticristo vai surgir. Tem muitos aí, irmãos, que ele não está nem preocupado se você almoçou, jantou, merendou ou dormiu. A preocupação dele é querer mais e se perpetuar, não sei se o nome é esse, no poder. Jesus, fica conosco.
Irmão, inscreva no canal, né? Inscreva-se no canal. Tá o endereço aí em cima. E muito obrigado. Amém, Jesus.